Bom, e agora nós vamos ao ponto de vista de Hildebrando Marques. O ponto de vista de Hildebrando Marques. Meus amigos e minhas amigas, houve uma queda na avaliação do presidente Lula e que animou muito a oposição. A base teve dificuldade para firmar acordos, a base do governo. Pesquisa do IPEC mostrou que 62% dos brasileiros são contra uma tentativa de reeleição em 2026. Tentativa de reeleição por parte do presidente da República, presidente Lula. Então, principalmente, políticos da base acham que Lula já estará com mais de 80 anos, ou ele já está com 79, para o ano ele faz 80, já está com 80, já anda escorregando na maionese, dizendo coisas que não é para ser dita, porque a matraca de Lula já sabe como é. Quando ele bota para falar, e fala o que vem na cabeça e às vezes não é assim. O Datafolha apontou que a aprovação do governo Lula caiu para 24%. 24% é a aprovação que o povo deu no Instituto de Pesquisas Datafolha. A queda na boa avaliação do presidente Lula animou a oposição, que está de olho nas eleições de 2026. Por outro lado, preocupa parte dos integrantes da base do governo que temem ter maior dificuldade para firmar acordos com outros partidos. A base do presidente Lula está com dificuldades para convidar outros partidos para firmar acordos se o presidente teimar em ser candidato no ano de 2026 com essas quedas nesses índices que nós estamos apresentando. Neste sábado, no dia 15 passado, uma pesquisa do IPEC mostrou que 62% avaliam, 62% da população avalia que Lula não deve se candidatar à reeleição no ano que vem, no ano de 2026. Em setembro do ano passado, eram contrários à busca do presidente pelo quarto mandato. O nível de confiança da pesquisa chega a 95%. Os principais argumentos foram de que Lula já está com a idade avançada, como disse, e não está fazendo um bom trabalho. Na sexta-feira passada, dia 14, a pesquisa Datafolha mostrou que a aprovação de Lula teve uma queda de 11% percentuais em 2 meses e está com 24% pior na avaliação dos 3 mandatos do petista. Vejam o que diz alguns aliados do Lula. O deputado Alberto Fraga, do PL, esse não é aliado, esse é um opositor a Lula. Esse é do lado do Bolsonaro. Ele diz, Alberto Fraga, deputado federal, diz que, munida dos dados da pesquisa, a oposição vê cenário favorável, já que, além da má avaliação do presidente Lula, não enxerga nomes de peso que possam suceder, ou seja, nomes dentro do partido do PT que possam suceder o presidente Lula. A oposição ao presidente Lula, com base nos dados das pesquisas, diz que é claro que vai reverberar e vai divulgar mais.
Diz o deputado, a gente sabe que o que derruba um presidente é a economia. A economia do Brasil está indo muito mal. Todo mundo reclamando. A inflação está aí batendo a porta. E o governo não faz o papel dele, que é a redução de gastos. Então, já era esperado dessa pesquisa e eu acho que a tendência é piorar. Isso é uma avaliação de um deputado da oposição, o Alberto Fraga, do PL. Alguns integrantes da base do governo defendem que ele não deve tentar a reeleição para não encerrar a carreira com uma derrota fragorosa caso a sua popularidade siga em baixa. Outros, como o deputado Zeca Disseu, que é filho do Zé Disseu, que era nome importante do partido. Esse Zé Disseu é do PT do Paraná, deputado federal. Acredita, Zé Disseu, que é possível o presidente recuperar a aprovação e lembra-se da pesquisa da WAST, divulgada no dia 3 de fevereiro, que mostrou que se a eleição fosse naquele dia, Lula venceria em todos os cenários. Acontece que Lula e o governo têm todas as ferramentas às mãos para reagir e melhorar. Cuidar melhor das pessoas, controlar a inflação, reduzir a taxa de juros, disponibilizar mais crédito e principalmente manter aquilo que está dando certo. O país continuar crescendo, gerando emprego, reajustando o salário acima da inflação, independente de pesquisa. Os partidos não decidem um ano antes da eleição o seu rumo, o seu caminho, suas alianças. Lula podia estar com 80% de aprovação ou com 10% de aprovação. Ninguém decidiria nada agora, declarou o Zeca Disseu, que é o deputado federal do PT do Paraná. Mas, meus amigos, Lula realmente está cambaleando nessa questão da popularidade. Por quê? Taxa de juros alta, não é ele que controla. É a moeda mais forte do mundo, que é o dólar. O Banco Central, que mudou de presidente agora, tenta controlar aqui e acolá, mas não é assim. E quando o dólar aumenta? Aumenta as outras coisas. Por exemplo, o preço da gasolina está lá, se tem um posto de gasolina, cobrando no litro de gasolina R$ 6,80. Eu vi. Já eu vi em Cumaru e Passira, veja bem, do Recife para Passira, Cumaru, gasolina R$ 6,21. Eu não entendo isso. Não entendo. Em Recife é R$ 6,57, R$ 6,60, R$ 6,70, R$ 6,80 eu cheguei a ver. Aí quando a gente vai para o interior, como eu fui para Passira, Cumaru, Limoeiro, eu vi gasolina a 6,21. Não entendo. Mas bem, aí aumenta a gasolina, vai aumentar tudo. Gêneros alimentícios, que o nosso transporte é rodoviário, nós não temos mais o transporte ferroviário, que era muito barato, mas os governos foram acabando com o transporte ferroviário. Aí o meio de transporte é caro por causa da gasolina, óleo diesel, o álcool. Aí você vai na Ceasa, os produtos estão todos caros. Os produtos próprios, hortifruti grangeiros, né? Verduras, frutas, raízes, essas coisas todas. Vai no supermercado, não compra mais com aquele dinheiro que você fazia a feira em novembro, em setembro do ano passado. Aí o povo vai já gritar. E o presidente aí, qual foi o conselho do presidente? O presidente Lula disse: se você vai no supermercado e aquele produto está caro e aquele outro está caro, não compre. Não compre. Vá comprar outro produto semelhante, que seja mais barato em outro canto, porque aquele camarada que está vendendo caro daquele jeito,
a tendência é que ele baixe o produto. Isso não é conselho que se dê à população, por exemplo. O conselho seria dizer, eu vou trabalhar, vamos ver baixar esses preços, mas não dizer isso, né? Uma vez, Bolsonaro disse que a inflação estava alta, foram reclamar lá naquele puxadinho que ele tem, né? Ele disse, olha, deixe de comer. Deixe de comer. Ele disse até uma coisa bizarra, o presidente Bolsonaro naquela ocasião, ele disse, cague menos. Quer dizer, o presidente da República se passar a dizer isso para uma pergunta de uma jornalista, né? Aliás, está passando por maus momentos e não sabe o que faz. A justiça está na cola dele. Mas falando ainda de Lula, Lula tem dito coisas que ele não pensa para dizer. O ministro Zé Múcio entregou o cargo de ministro da Defesa. O ministro da Defesa tem que ser um camarada técnico, um gestor preparado para estar à frente das Forças Armadas do Brasil, Exército, Marinha e Aeronáutica. E Zé Múcio me parece desgostoso com o cargo. A palavra dele na saída era que ele queria dar mais assistência à família, aos amigos e tal, e já tinha dado a sua cota de colaboração. Mas o que a gente sabe nos bastidores é que houve pressão, não do presidente, mas de outros ministros, de deputados, para que Zé Múcio entregasse o cargo. Aí se sabe aí, por aí agora, que o presidente quer indicar, isso é conversa de bastidor, que o presidente Lula quer indicar a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Essa senhora, a senadora Gleisi Hoffmann, é uma esquerdista radical e que à frente do ministro, se ela for indicada como ministra da Defesa, vai causar problema. Ela inclusive chegou a defender o presidente da Venezuela, esse Maduro, né? Me parece que foi até a posse do Maduro, defendendo que lá é um sistema democrático diferente do nosso, mas que está tudo certo lá. Quando você sabe que Maduro fraudou as eleições, não é eu que digo não, é a comunidade europeia, são os países da América Latina que diz que Maduro fraudou as eleições para continuar no poder. E ela, a Gleisi Hoffmann, é a favor deste homem. Será um tiro no pé se o presidente Lula indicar essa senadora Gleisi Hoffmann, presidente do PT, para ser a ministra da Defesa. É um pecado mortal. Vai ser muito ruim, porque as Forças Armadas não vão engolir. Exército, Marinha, Aeronáutica. Ela é uma esquerdista radical, defendendo posições que não são condizentes com uma democracia, sabe? E vai ser uma pedra para Lula. Esperamos que ele tenha o bom senso de indicar uma outra pessoa com mais preparo, com mais trâmite, com mais uma harmonização com as nossas defesas, com as forças da nossa defesa, Marinha, Exército e Aeronáutica. Então Lula, se continuar dessa forma, indicando gente despreparada para cargos importantes da nação, dizendo besteiras, aconselhando o povo a isso, aquilo, outro, com palavras que não cabem, ele vai caindo cada vez mais pelas pesquisas realizadas pelos institutos de pesquisas. Esse é o meu ponto de vista de hoje.